Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Theos Soter. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e ainda mais lar, para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que imagina. Você vai se conectar e aprender mais e mais do pleno conhecimento das Santas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. Esse momento foi criado especialmente para você. E aqui agora eu quero que se sinta à vontade, aí sentado na cadeira, no banco, no sofá, na cama ou em qualquer lugar em que se encontra. Deus quer falar com você. Eu vou compartilhar agora a parte 4 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, Doutrina e Vida, um binômio inseparável. Fique atento no significado e conteúdo. Quer saber como distinguir os pastores dos lobos? Abra a palavra de Deus em Tito, capítulo 1, versículos 9 a 16. Veja agora as qualidades que o presbítero precisa ter em relação a si mesmo. O presbítero deve ser sábio, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio. Tito 1, versículo 8. A palavra grega sopiron descreve o homem que tem domínio completo sobre suas paixões e desejos, o que o impede de ir além do que a lei e a razão lhe permitem e aprovam. Essa virtude era considerada pelos gregos a pedra fundamental da virtude. Essa palavra grega sopiron traz a ideia de uma espécie de sabedoria prática que se reflete na aplicação da ética cristã à vida diária com outros. Eu fico imaginando, o presbítero deve ser justo, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo. Tito 1:8. A palavra grega de kaios descreve o homem que concede a Deus e aos homens o que lhes é devido. O presbítero é um homem que não usa 2 pesos e 2 medidas. Ele, o presbítero, não faz acepção de pessoas, nem tolera preconceitos. Ele, o presbítero, é justo no falar e no agir. Quero que se lembre disso.
O presbíteros ainda mais deve ser piedoso. Titos 1:8, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. A palavra grega ósios descreve o homem que reverencia a decência fundamental da vida, as coisas que vão além de qualquer lei ou norma feita pelo homem. Teós não usa grandes talentos, mas homens piedosos. Nós somos o método de Deus. Nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, unge homens piedosos. Guarde isso em sua mente. O presbíteros deve ter domínio próprio. Titos 8, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Pense mentalmente. A palavra grega egkrates significa domínio de si mesmo. Descreve a pessoa que tem completo autocontrole. Ninguém está apto para liderar os outros se não tem domínio de si mesmo. Aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Em terceiro lugar, o presbíteros precisa ser irrepreensível. Como mestre da palavra de Deus, a Bíblia. Titos, capítulo 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder denatos, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O presbíteros precisa ser um homem íntegro na sua relação com a família, com o próximo e com as escrituras sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia. O presbíteros precisa ser um obreiro aprovado e manejar bem, com maestria, a santa palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo menciona aqui 3 coisas importantes. Se sente preparado ou preparada para ouvir. O presbíteros precisa demonstrar fidelidade doutrinária. O presbíteros precisa ser apegado à palavra logos, pistis, fiel, que é segundo a doutrina. Titos, capítulo 1, versículo 9. O presbíteros não pode ser um neófito. O presbíteros precisa ser um mestre na palavra de Deus, a Bíblia. O presbíteros precisa ser um estudioso das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia. Ele, o presbíteros, precisa afadigar-se na palavra de Deus, a Bíblia. Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo diz que os presbíteros têm 2 ministérios com respeito à palavra de Deus, a Bíblia. Primeiro, edificar a igreja pela sã doutrina. Segundo, rejeitar os falsos mestres que espalham
doutrinas perniciosas. O presbítero precisa demonstrar capacidade para o ensino. O apóstolo Paulo prossegue, de modo que tenha poder denatos, tanto para exortar pelo reto ensino, Titos 1:9. O poder denatos para exortar não vem da força. O poder denatos para exortar não vem das técnicas da psicologia, nem mesmo do ofício que o presbítero ocupa, mas do pleno conhecimento da verdade para aplicar corretamente as Escrituras Sagradas, a Bíblia. A exortação não é fruto de capricho ou opinião pessoal do presbítero, mas do reto ensino das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Sua exortação está fundamentada no reto ensino da Palavra de Deus, a Bíblia. O presbítero precisa demonstrar habilidade na apologética. O apóstolo Paulo diz que o presbítero precisa ter denatos, poder para convencer os que o contradizem. Titos 1:9. Somente um indivíduo que tem destreza na verdade da palavra de Deus, a Bíblia, pode confrontar os falsos mestres, combater os falsos ensinos e convencer aqueles que contradizem a palavra de Deus, a Bíblia. Refutar não é apenas contradizer os oponentes, mas vencê-los pela argumentação. O presbítero precisa ser um estudioso das Escrituras Sagradas, a Bíblia, para distinguir o falso do verdadeiro e o precioso do vil. Guarde isso em sua mente. Ouça aqui agora. As características dos falsos mestres, os lobos que devoram o rebanho. Em Titos, capítulo 1, versículo 10 a 16. Depois de falar dos atributos dos verdadeiros mestres, o apóstolo Paulo passa a descrever as características dos falsos mestres. Vou aqui agora considerá-las. Em primeiro lugar, a identidade dos falsos mestres. Titos, capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente o da circuncisão. A Bíblia diz, eu acredito. Havia muitos falsos mestres, especialmente o da circuncisão, ou seja, os judaizantes. O apóstolo Paulo menciona duas facetas desses falsos mestres. Fique atento às próximas palavras. Eles, os judaizantes, os falsos mestres, eram insubordinados. Titos 1:10 diz, porque existem muitos insubordinados.
Os falsos mestres eram rebeldes e falastrões, enquanto os presbíteros se colocavam debaixo da autoridade das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. Eles, os falsos mestres, se insurgiam contra ela e faziam isso com palavras insolentes e vazias. Essa palavra era usada para descrever soldados infiéis que se negavam a obedecer às ordens de seus comandantes. Os falsos mestres, de igual forma, se negavam a obedecer à sã doutrina e à liderança constituída da igreja. Guarde isso em sua mente. Eles, os falsos mestres, eram enganadores. Tito 1:10, e enganadores. A vida deles era errada e a doutrina deles era falsa. Sua palavra não apenas deixava de edificar, ela de fato levava ao erro. Em vez de levar os homens à verdade, esses falsos mestres os faziam afastar-se dela. Em vez de firmar as pessoas na fé em Jesus Cristo e Theosote, os desviavam dela. Os judaizantes negavam a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo e Theosote na cruz e a suficiência da graça para a salvação, e exigiam a necessidade de a observância de ritos judaicos para a pessoa ser salva. Em segundo lugar, a influência dos falsos mestres. Titos, capítulo 1, versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. A Bíblia diz: eu acredito. Vou compartilhar 3 fatos. Eles eram proselitistas quanto ao ensino. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Tito 1:11. Esses falsos mestres eram itinerantes que saíam de casa em casa, espalhando veneno letal de sua falsa doutrina, tentando enredar os novos convertidos com o seu falacioso e engano ensino. O ensino desses falsos mestres era fundamentalmente transtornador, em vez de ser transformador. Eles, os falsos mestres, não buscavam os pagãos, nem queriam fazer discípulos entre os que vivem perdidos na mais tosca imoralidade, mas iam atrás daqueles que haviam abraçado a fé cristã para desviá-los da sã doutrina, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Ainda hoje, as seitas heréticas seguem a mesma trilha. Eles, os falsos mestres, eram corruptores quanto à moral,
pervertiam casas inteiras. Sua influência era corruptora. Eles, os falsos mestres, tinham má influência sobre a vida familiar. Como naquele tempo as igrejas se reuniam nas casas, eles pervertiam não apenas famílias inteiras, mas solapavam as igrejas com seu veneno mortífero. A doutrina deles produzia perversão e não santidade, escravidão e não liberdade, morte e não vida. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Titos, capítulo 1, versículo 11. Eles, os falsos mestres, eram gananciosos quanto à motivação. Andavam de casa em casa, ensinando suas heresias, interessados não na vida espiritual, emocional e mental das pessoas, mas no seu dinheiro. Esses falsos mestres não ministravam a igreja, usavam a religião para encher o próprio bolso. O vetor desses falsos mestres era o dinheiro e o lucro. Os falsos mestres não eram movidos pelo desejo de servir a Deus ou a próximo. Eles buscavam avidamente os lucros sórdidos. Não eram pastores do rebanho, mas lobos que procuravam devorar as ovelhas. A ordem do apóstolo Paulo é que esses falsos mestres precisam ser silenciados. Titos 1:11, é preciso fazê-los calar. Esse era um termo extremamente forte, cujo sentido refere-se a um tipo de mordaça usada para fechar a boca de cães ferozes. O verbo grego epistomazen significa colocar uma mordaça e não simplesmente um freio na boca de um animal. Calvino diz que um bom presbítero precisa estar alerta para não permitir, mediante seu silêncio, que as doutrinas enganosas e prejudiciais avancem gradualmente, nem que os homens perversos tenham oportunidade de propagá-las. Pense nisso. Em terceiro lugar, o caráter dos falsos mestres. Titos 1, versículo 12 e versículo 13. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Titos 1:12. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Titos 1:13. O apóstolo Paulo, citando
Epimênides, 141 de Quinosso, um poeta, mestre religioso e taumaturgo cretense do século VI a.C., traça um perfil dos falsos mestres, falando sobre 3 características de seu pervertido caráter. Eles, os falsos mestres, eram mentirosos. Títus 1,12. Não apenas estavam desprovidos da verdade, mas eram embaixadores da mentira, filhos do diabolos. Esse conceito predominava tanto que o verbo cretizar era uma palavra da gíria para mentir ou enganar. Como o diabolos é o pai da mentira, esses falsos mestres estavam a serviço do diabolos e não a serviço de Deus. Eles, os falsos mestres, eram embaixadores do engano e não da verdade. Eles, os falsos mestres, eram agentes da morte e não promotores da vida. Eles, os falsos mestres, eram violentos. Títus 1,12. Os cretenses não eram apenas mentirosos, mas violentos. Os cretenses eram feras terríveis. Os cretenses eram truculentos em palavras e atitudes. Eles, os falsos mestres, eram glutões preguiçosos. Títus 1,12. Os cretenses não eram dados ao trabalho. Os cretenses eram glutões e preguiçosos. Você sabia? Os cretenses viviam para o prazer imediato. Os cretenses eram hedonistas inveterados. Os cretenses eram alérgicos ao trabalho e viciados em glutonaria. Você sabia? Ouça agora em 4º lugar. Abra sua mente. Os erros dos falsos mestres. Títus 1:14 a 16. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de antropós, desviados da verdade. Títus 1:14. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Títus 1:15. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Títus 1:16. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O apóstolo Paulo menciona 3 erros que caracterizavam os falsos mestres. Eles eram legalistas quanto à teologia. Os falsos mestres davam muita importância aos mandamentos, regras e preceitos fabricados por homens, em vez de serem fiéis à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus, a Bíblia. O que o apóstolo Paulo tem em mente são exigências
judeu-ascéticas, proibição do casamento e o repúdio a certos alimentos, tais quais estão subentendidos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 6. O profeta Isaías havia alertado para esse pecado, Isaías 29, 13. Jesus Cristo Aziós Theosoter denunciou esse mesmo erro nos fariseus, dizendo: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mateus 15, 11 e Marcos 7, 15. Assim, esses falsos mestres adoravam a Deus em vão, ensinando doutrinas que são preceito de antropós. O apóstolos Paulos igualmente pontuou esse mesmo pecado em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 22, e aos Romanos, capítulo 14, versículo 20. Os falsos mestres criavam longa lista de pecados. Era pecado tocar nisto, tocar isso ou aquilo. Era pecado comer esta ou aquela comida. As coisas que eram boas em si mesmas, eles as transformavam em coisas contaminadas e impuras. Eles eram corrompidos quanto ao julgamento. Se nós pegarmos as palavras para os puros, todas as coisas são puras, fora do contexto, com uma verdade absoluta em todas as áreas da vida, estaremos encrencados. Todas as coisas não são essencialmente puras. Mesmo para aqueles que têm a mente pura, muitas pessoas têm inescrupulosamente usado esse texto bíblico para justificar comportamentos reprováveis, vendo, ouvindo e manuseando coisas vergonhosas. Essas pessoas deturpam as escrituras sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia, para a sua própria ruína. A expressão todas as coisas deve ser entendida no seu contexto, ou seja, tudo o que Deus criou para ser consumido como um alimento. Não é a coisa impura que faz o homem ser impuro, como equivocadamente sustentavam os judeus, mas são os homens impuros os que fazem com que todo o puro seja impuro. Ageu 2,13. Os falsos mestres davam muito valor à pureza aparente e ritual do que à pureza interior e moral. Eles, os falsos mestres, proibiam o que Deus aprovava. Eles, os falsos mestres, viviam atolados na impureza, julgavam tudo como impuro. Refletiam a si mesmos em tudo o que viam. Se alguém é puro em seu coração, todas as coisas são puras para ele. Se o coração é impuro, torna impuro tudo o que pensa, fala ou toca. A pessoa que tem a mente suja faz com que todas as coisas sejam sujas. Pelo contexto, sabemos que o apóstolo Paulo aplica essa declaração aos alimentos e devemos ter cuidado para não generalizar. Eles,
os falsos mestres eram inconsistentes quanto ao testemunho. Titos 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Titos 1,16. Visto que os hereges cretenses eram judaizantes, é possível que o apóstolo Paulo esteja criticando a pressuposição complacente de que eles eram uma elite com um conhecimento privilegiado de Deus. Havia separação e dicotomia entre sua teologia e sua vida, entre a doutrina e o dever, entre a confissão e a prática dos hereges cretenses judaizantes. Seu conhecimento não produzia mudança no seu caráter. Diziam conhecer a Deus, mas negavam a Deus na sua conduta. É ter aparência sem poder, declarações sem caráter, fé sem obras. O apóstolo Paulo diz que o resultado dessa inconsistência é a abominação. A palavra grega bideluktos, abominável, é utilizada particularmente para referir-se aos ídolos e às imagens pagãs. Há algo de repulsivo na pessoa com a mente hipócrita e obscena. Essa palavra grega, bideluktos, abominável, denota o que causa horror e nojo a Deus. Essas pessoas hipócritas são abomináveis para Deus. São desobedientes e reprovados para toda boa obra. A palavra grega adokimos, reprovado, descreve uma moeda falsificada. É utilizada para descrever um soldado covarde que foge na hora da luta. É usada para descrever um indivíduo inútil e sem valor. A palavra grega adokimos, reprovado, é a palavra usada para descrever uma pedra defeituosa que os construtores rejeitavam. Você sabia? Quando uma pessoa tem uma mente impura e uma vida inconsistente, sua vida não é útil para Deus nem para o seu semelhante. Você sabia? Sua religião não passa de um embuste. A verdadeira religião é divina em sua origem, espiritual em sua essência e moral em seus efeitos. A mensagem precisa ser uma ponte entre o texto antigo e o leitor contemporâneo. Sendo assim, o que poderíamos aprender com o texto em tela? Vou compartilhar 2 pontos axiais. A igreja não pode ficar na defensiva, mas precisa ser proativa.
diante da multiplicação dos falsos mestres e da disseminação de suas heresias nas igrejas, o apóstolo Paulo não ficou silencioso nem inerte, mas trabalhou no sentido de multiplicar os verdadeiros mestres, elegendo presbíteros sãos na fé e irrepreensíveis na conduta para ensinarem a verdade na igreja de Deus. Só podemos combater o erro com a verdade. Só podemos neutralizar as trevas com a luz. Aqueles que andam no erro precisam ser convencidos pela verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Aqueles que andam no erro precisam ser silenciados, colocar mordaça na boca. Aqueles que andam no erro precisam ser repreendidos severamente para que sejam sadios na fé. Tito 1,13. A igreja precisa velar pelas suas instituições de ensino. Não poderia expressar esse ponto melhor do que John Stott. Acompanhe suas palavras. A principal instituição da igreja é o seminário ou faculdade teológica. Em cada país, a igreja reflete o que são seus seminários. Todos os futuros pastores e mestres da igreja passam pelo seminário teológico, uma faculdade teológica. É ali que eles se formam ou se entregam. É ali que recebem toda a sua bagagem para a vida ministerial e são inspirados ou são afetados negativamente. Portanto, importa que os seminários de todo o mundo se firmem na fé das Escrituras Sagradas, a Bíblia, tenham um nível acadêmico excelente e se pautem pela piedade pessoal. Não há nada melhor, não há melhor estratégia do que essa para a reforma e a renovação da Igreja de Deus. Gostou do conteúdo e significado da carta que escreveu Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos 9 a 16? Se sente preparado aqui agora a entregar a sua vida, a entregar a sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, num momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Cristo Jesus. Só Cristo Jesus salva. Ele é a única solução para a sua vida. A esperança para a sua vida, sua alma é Cristo Jesus. Venha para Ele enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.